Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam entre nós, nos nossos lares, e que possamos receber a lição dessa noite em nossos corações e principalmente colocá-la em prática no nosso dia a dia. O tema do evangelho desta noite é o de número 19 do livro Fonte Viva, com o título Apacenta. Emmanuel traz como referência para o estudo desse tema o Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 17, que diz: Apacenta as minhas ovelhas. O autor do Evangelho, João Evangelista, nasceu em Betsaida, na Galileia, e viveu desde o ano 6 até o ano 103. Ele foi um dos 12 apóstolos de Cristo, sendo o mais jovem deles. João e seu irmão mais velho, Tiago, quando consertavam as redes de pesca no barco do seu pai Zebedeu, foram convidados pelo Mestre Jesus a segui-lo em suas peregrinações. E eles imediatamente deixaram o pai, o barco e as redes para seguir. Foi o discípulo amado de Jesus, foi o único discípulo que acompanhou o Mestre até a sua morte. No Evangelho de João é mencionado que antes de Jesus morrer, confiou Maria aos seus cuidados. João escreveu o quarto evangelho, o livro do Apocalipse e 3 epístolas que constam no Novo Testamento. Ele morreu bastante idoso, entre o ano de 98 e 103 depois de Cristo, na cidade de Éfaso, atual Turquia, onde ele foi sepultado. O Evangelho de João é considerado como o livro mais profundo e espiritual do Novo Testamento, pois a sua narrativa enfoca o aspecto mais espiritual de Jesus. E no último capítulo do seu Evangelho, ele narra a terceira aparição de Jesus para os seus apóstolos após o seu martírio e ressurreição. Esse encontro ocorreu no mar de Tiberíades. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, João, Tiago, Natanael e outros 2 discípulos. Eles saíram de barco para pescar, porém, durante a noite toda não pescaram nada. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo João disse a Pedro: É o Senhor. E Pedro, ouvindo dizer isso, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam próximo da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira cheia, uma fogueira com peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: Tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Jesus lhe disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar-lhe quem era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Disse, disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez e lhe disse: Senhor, tu sabes
todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Bem, é com esse contexto que vamos refletir sobre o tema apacenta as minhas ovelhas. E no primeiro momento nos faz pensar em algumas questões como por que Jesus teria repetido a pergunta e o pedido ao Pedro por 3 vezes? Por que Jesus escolheu Pedro e não aos outros discípulos? Qual é o verdadeiro significado de apacentar os meus cordeiros e minhas ovelhas? A explicação que encontramos para que Jesus perguntasse por 3 vezes: Simão, tu me amas? É que Jesus queria que Pedro fizesse contato com o seu íntimo, com o seu eu mais profundo, e que estivesse com a consciência desperta para não dar uma resposta automática. Jesus sabia, tinha certeza que Pedro o amava, assim como a todos os discípulos, pois ele conhecia o íntimo e a condição espiritual de todos eles, da mesma forma que ele conhece o íntimo de cada um de nós. Pedro era conhecido por sua natureza impulsiva, que agia frequentemente antes de pensar, cometia erros e tinha muitas dúvidas, mas ele era determinado, entusiasmado, sempre demonstrando grande amor e lealdade a Jesus, sendo um líder carismático e destemido. E Pedro entendeu naquele momento que, apesar de suas fragilidades espirituais e de ter negado Jesus por 3 vezes, a pergunta do mestre era: Pedro, você ama a minha proposta, a proposta do meu evangelho? Era mais que amar a pessoa do mestre. Era a oportunidade e a responsabilidade de amar e sustentar o trabalho, de contribuir para a elevação espiritual dos tutelados de Jesus na terra. E Jesus escolheu Pedro, porque a sua missão era a de amar ao máximo o próximo, deixando perceber que o discípulo tinha a provisão dessa essência divina, o amor, e que as demais dificuldades se resolveriam. Jesus havia mudado o nome de Simão para Pedro. Em grego, Petros, que significa rocha, pedra, e disse que sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja. Ele seria a pedra angular, o esteio fundamental da caridade e dos ensinamentos de Jesus na terra, exercendo o papel de liderança na comunidade cristã. E quando Jesus pediu a Pedro para apacentar os seus cordeiros e apacentar as suas ovelhas, utilizando-se de figura de linguagem, a explicação que encontramos é: apacentar em grego tem alguns termos diferentes dependendo do contexto, como pastar, alimentar, pastorear, guiar, cuidar, dar atenção, proteger. Então, quando Jesus pede a Pedro que apacente os seus cordeiros e ovelhas, na realidade pede-lhe que cuide, proteja, alimente e guie o seu imenso rebanho, que somos todos nós, e considere a condição e a necessidade de cada um. Com essa linda lição, Emmanuel nos ensina que apacentar é um pedido para todos nós, equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados do que tu mesmo. Aprendamos então a educar o nosso olhar e vamos perceber que ao nosso redor há alguns mais frágeis, como os cordeirinhos, que não sabem cuidar de si mesmos, expostos aos perigos porque são ainda desconhecedores do caminho certo, ou ainda não adquiriram robustez para combater o mal. Eles se apresentam em nossos lares. São os filhos rebeldes, problemáticos,
os companheiros e parentes difíceis e que nos exigem esforços recorrentes. Também se apresentam nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas, em busca de acolhimento, proteção, de entendimento, de alimento. Eles são as oportunidades de cuidado e proteção que Deus nos confiou. Se estendermos o nosso olhar mais um pouco adiante, vamos perceber muitas ovelhas, carneiros, que precisam de nossa atenção e do nosso cuidado. São adultos mais vividos, já conhecem o seu pastor e o caminho que os leva a ele, mas ainda estão aprendendo como nós e por vezes se perdem, por isso estão cheios de dores. Alguns estão famintos e abandonados, outros estão feridos, doentes, e a maioria carrega histórias infelizes, de muitas perdas, trazem sequelas da vida sem sentido, da inadaptação ao meio em que vive, de doenças, né, de adoecimentos mentais. E nós precisamos oferecer ajuda, ajuda material e ajuda espiritual. Tratar, nutrir, ensinar e guiá-los para o restabelecimento da sua condição humana. Emmanuel diz que, se plantamos o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. O inexperiente, o necessitado de hoje, pode ser o mentor de amanhã. Então, alimentemos a boa parte dos nossos irmãos e seguimos em frente. Apesar das nossas fragilidades, dos nossos erros, dores e dificuldades, somos capazes de ajudar as pessoas e entender os seus erros e suas dores. Jesus só nos pede o que pediu a Pedro: o nosso amor em ação no dia a dia. E o amor em ação chama-se caridade, que sem ela, nos ensina Kardec, que não há salvação. Então, era uma vez, na antiga China, um jovem monge que tirava a água do poço e levava de volta ao templo todos os dias. O jovem monge carregava 2 baldes de água pendurados em um bambu sobre os ombros. Um dos baldes era perfeito, enquanto o outro era um balde furado, com vários buracos nas laterais. Toda vez que o jovem monge enchia os 2 baldes e voltava ao templo, o balde furado ficava meio vazio, pois a água espirrava pelos buracos nas laterais. O balde furado ficava triste por ser imperfeito e a água vazar pelos lados. Um dia, a caminho do poço, o balde furado reuniu coragem e falou com o jovem monge em tom de desculpas. Mestre, lamento ser imperfeito e não conseguir evitar que a água espirre pelos buracos dos meus lados. O jovem monge sorriu levemente e acenou com a cabeça, reconhecendo em silêncio. Quando chegaram ao poço, o jovem monge tirou a água e encheu os 2 baldes como de costume. No caminho de volta ao templo, o jovem monge disse ao balde furado que estava muito quieto: Olhe para o lado da estrada por onde o balde perfeito passou. É árido, nenhuma grama cresce aqui. Apontando para as flores que floresciam do outro lado da estrada, o jovem monge disse ao balde furado: Veja, essas flores lindas. Elas estão aqui apenas por causa da água que você espalhou sobre elas todos os dias. Elas devem sua existência a você, e nós podemos apreciar essas flores lindas apenas por causa de você. Sua imperfeição trouxe benefício para as pessoas ao seu redor. Graças a Deus.